Aula 38. Literatura europeia de vanguarda. Estamos no modernismo e falaremos nesta aula sobre o cubismo, futurismo, dadaísmo, impressionismo, expressionismo, surrealismo. Conversaremos um pouco sobre a literatura europeia de vanguarda. Vou ler um poema de Mário de Andrade, extraído do livro Literatura Brasileira através de Textos, de Massude Moisés. Quando eu morrer, quero ficar, não contem aos meus inimigos, sepultado na minha cidade. Saudade. Meus pés enterrem na Rua Aurora, no Paissandu deixe meu sexo, na Lopes Chaves a cabeça, esqueçam. No Pátrio Colégio afunde meu coração paulistano, um coração vivo e um defunto bem juntos. Escondo no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. O nariz guarde nos rosais, a língua no alto de Ipiranga para cantar a liberdade. Saudade. Os olhos, lá no Jaraguá, assistirão ao que há de vir. O joelho na universidade. Saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem pro diabo, que o Espírito será de Deus. Adeus. Vamos colocar o texto no vídeo. Está aí? Observa que o texto é moderno, não se fala em rima, o autor não está preocupado com rima, não está preocupado com a mesma medida em cada verso. Pouco importa, uns têm 6, outros têm 7, outros têm 8, alguns têm 3, outros 2. Quando eu morrer, quero ficar, não conte aos meus inimigos, sepultado na minha cidade. Essa cidade é a cidade de São Paulo. Mário de Andrade é paulista por excelência. E sua poesia é pauliceia por excelência. Meus pés enterrem na Rua Aurora, por onde passava todo dia, como funcionário, público que foi também. No Paissandu deixe meu sexo, lugares de encontros, de boates, de danças, de encontros amorosos. Na Lopes Chaves a cabeça, que é onde ele morou, Rua Lopes Chaves, aqui em São Paulo. No Pátrio Colégio afunde meu coração paulistano, um coração vivo e um defunto bem juntos, e o defunto só pode ser o Anchieta. Esconda no correio o ouvido direito e o esquerdo nos telégrafos, quero saber da vida alheia, sereia. O nariz guarde nos rosais, a língua no alto de Ipiranga para cantar a liberdade. Saudade. Saudade de quê? Da liberdade. E por quê? Mário de Andrade nasceu em 1893 e morreu em 1945. Nasceu em 1893 e morreu em 1945. Por conseguinte, viveu 52 anos. Viveu a sua mocidade praticamente no governo Vargas. Então, eis a saudade da liberdade. Com esse texto está rejeitando a ditadura de Vargas de 30 até a reeleição dele democrática em 1950. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de vir. O que há de vir? A universidade, da qual também foi um lutador e um batalhador. Por ela, as mãos atirem por aí,
que desvivam como viveram, as tripas atirem para o diabo, que o Espírito será de Deus. Adeus. O cubismo é uma manifestação literária de vanguarda. Ela tem a mesma dimensão da pintura. O mesmo que inspira a pintura, inspira a literatura. Os objetos são vistos de maneira diferente na pintura. E a literatura vai imitar a pintura. Permita-me um exemplo. Antigamente, o pintor poderia retratar uma mesa. Mas os cubistas acham que a mesa, ela não existe como tal, ela existe como eu a vejo. Aliás, Picasso dizia, eu não vejo a natureza como ela é como eu a vejo. Dessa maneira, se me permite a metáfora, uma mesa de bilhar. Se o jogador se curva sobre ela para dar um golpe, para dar uma jogada, é outra visão que ele tem da mesa. Se ele se abaixa ao lado da mesa para verificar o jogo, também a mesa teria uma outra visão. Então, eu posso perfeitamente fazer uma pintura da visão que eu quero dessa mesa. E essas partes, então, bidimensionadas, partes em que eu pego não o total da obra, mas os seus segmentos, isso é cubismo. Uma palavra só na poesia pode estabelecer uma frase inteira ou um período inteiro. Como uma visão de uma mesa parcial pode retratar toda a mesa. A literatura cubista nasceu em 1907, com Picasso, com a obra La Demoiselle de Villon. E ele diz que não retratou uma mulher, retratou uma mulher como ele viu. E como ele viu, essa mulher, esse quadro significa, essa pintura significa o início do cubismo. Vamos colocar agora no vídeo La Demoiselle de Villon, de Picasso. E observa que é revolucionário. Nada tem a ver com a pintura do século XIX. É uma pintura que retrata as partes de um todo da maneira que ele enxerga. Tarsila do Amaral e Anita Malfatti foram os representantes do cubismo na pintura no Brasil. E cubistas brasileiros nós temos alguns. Oswald de Andrade fez poesia cubista. Mário de Andrade, também autor de poesias cubistas. E nada impede agora que leiamos uma poesia cubista, bengalô, Oswald de Andrade. Bicos elásticos sob o jersey. Um machixe escorrega dos dedos morenos de Gilberta. Janelas, sotas e ases desertam o céu das estrelas de rodagem. O piano foxtrota. Domingaliza. Um galo canta no território do terreiro. A campainha telefona. Cretones. O cinema dos negócios. O plano de comprar um Ford. O piano foxtrota. Janelas. Bondes. Essa poesia cubista. Está aí no vídeo. Vamos interpretá-la. Bengalô. Bom, a palavra bengalô não existe. Ou é bengala ou é bangalô. Então são as duas. Bangalô, onde estão se reunidos todos, e bengala, que é a bengala do próprio Oswald de Andrade, sua bengala. Bicos elásticos sob o jersey. Então, Gilberta
deixa mostrar os bicos elásticos sobre o jersey que está vestindo. Um machixe escorrega dos dedos morenos de Gilberta. Ela está ao piano. Janelas. Sotas e ases desertam o céu das estrelas de rodagem. É um verso muito expressivo. Vamos ver uma interpretação. Sotas, cartas de baralho. Ases, carta de baralho. Então, sobre a mesa, deserta o céu das estrelas de rodagem. Então, sotas são mulheres, verdadeiras mulheres saindo, e ases, já não é mais a carta, são pilotos de aviões, são as também, ou então o próprio motorista, desertam o céu de rodagem. Então misturou estrela, estrada de rodagem e deu o entendimento que quiser à saída dos convidados do bangalô. O piano foxtrota. O piano toca um foxtrot, a dança da raposa rápida, que é da época, que é o momento, começo do século. Domingaliza. Ou está iniciando o domingo, ou amanhã respira um ar de domingo. Um galo canta no território do terreiro. Se o galo canta em 3 horários, meia-noite, 3 e 6 horas, o galo está cantando no terreno às 3 ou 6 horas da manhã. A campainha telefona, ou seja, toca o telefone, ou alguém tocou a campainha do bangalô. Cretones, QG, já estou sobre a cama, já estou repousando sobre a cama, cretones, e repousando sobre a cama, cinema dos negócios. Então, na minha imaginação, há o pensamento de negócios. Entre eles, planos de comprar um Ford. Sobre o Cretone, estou pensando. Aliás, a palavra cinema aqui é expressiva, porque o cinema fez ou deu muita influência ao cubismo, pela sua velocidade, pela rapidez de suas imagens. Planos de comprar um Ford é o cinema da sua imaginação. O piano foxtrota, Gilberto continua no piano. Janela, bonde. Bem, se tem janela, está aberta, ouço o bonde. E se eu ouço o bonde, está amanhecendo. Domingaliza. O cubismo também tem um caráter universal. Tem um caráter de encontro entre os poetas do mundo. Cedrans, no Rio de Janeiro, visitando o Rio de Janeiro, escreve em português, típico dos cubistas, essa harmonia entre poetas, essa reunião ideológica entre poetas. Rio de Janeiro. Uma luz deslumbrante imunda a atmosfera. Uma luz tão colorida e tão fluida que os objetos toca. Os rochedos cor-de-rosa, farol branco que os domina, as cores do semáforo parecem de que feitas. Eis que agora eu sei o nome das montanhas que rodeiam essa baía maravilhosa. O gigante deitado, a gávea, o pico do papagaio, o corcovado, o pão de açúcar que os companheiros de Jean Lerry chamam de pote de manteiga, e as estranhas agulhas de cera dos órgãos. Bom dia, vocês! Poesia cubista. E a poesia cubista também tem um ar de humor. Ouça essa de Mário de Andrade. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Um amor. Granfino do despudor
esporte, ignorância e sexo. Burro como uma porta. Um amor. Mulher gordaça, filó de ouro por todos os poros, burra como uma porta. Paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto que a porta do pobre arromba. Uma bomba. Sempre as ideias socialistas de Mário de Andrade aparecem de vez em quando no texto. Esse finalzinho é um final socialista, de justiça social. Foi acusado de comunista, mas não era. Era um socialista, um homem de esquerda, tal qual Oswald de Andrade, tal qual Manuel Bandeira, tal qual Carlos Drummond de Andrade. Futurismo. Em 1909, Filippo Tommasio Marinetti publica no jornal Le Figaro o Manifesto Futurista. Marinetti tem dois comportamentos principais, é preciso falar de início. Primeiro, a proposta literária dele, que foi acatada por alguns poetas brasileiros, por Mário de Andrade, um pouco por Oswald de Andrade, por Fernando Pessoa, em Portugal, e há uma outra proposta dele política, de ideologia política. Ele está próximo a Mussolini e a Hitler. Mário de Andrade expressamente declarou isso. Sou futurista em alguns dados literários, mas não no comportamento ideológico de Marinetti. Marinetti esteve aqui no Brasil duas vezes. Uma em 1926, num teatro Antártica, Cassino Antártica, ali na rua Anhangabaú, no centro de São Paulo. Olha, fazer em 26 uma proposta nazista, fascista, ao lado da Faculdade de Direito de São Francisco é muita coragem. Ele foi vaiado, foi agredido fisicamente com ovos, com tomate, com pepino, com banana, com legumes. Mas depois ele fez uma segunda conferência em 1935 para defender a invasão da Abissínia que Mussolini havia perpetrado. Foi recebido, e muito bem recebido, pelos integralistas de Plínio Salgado, que interrompiam a sua fala gritando Anauê, que é um cumprimento indígena, que significa saudação, uma saudação. Ali ele estava com o apoio dos integralistas. Mas a sua poesia teve a influência no plano literário. Fernando Pessoa tem algumas poesias futuristas, Mário de Andrade tem poesias futuristas, Oswald de Andrade. Vamos ver o manifesto do futurismo de Marinetti. O que é que ele proclamava? O que é que ele defendia? Manifesto de Filippo Tommasio Marinetti no jornal Le Figaro. Do meu livro, Cantaremos o amor ao perigo, o hábito da energia e a audácia. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a intrepidez e a rebeldia. A literatura, até aqui, tem glorificado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Exaltaremos o movimento agressivo, a insônia febril, o passo acelerado, a cambalhota, o soco no ouvido, o murro. Declaramos que um automóvel é mais belo do que a vitória alada de Samotrácia. Cantaremos
O homem é o volante cujo eixo ideal atravessa a Terra correndo no circuito da órbita desta. Queremos glorificar a guerra, o único doador de saúde ao mundo, militarismo, patriotismo, o braço destruidor da anarquia, as belas ideias que matam, o desprezo pela mulher. Desejamos destruir os museus, as bibliotecas, lutar contra o moralismo, o feminismo e todas as mesquinhez oportunistas e utilitárias. Esse é um trecho do futurismo de Marinetti. Teve seguidores, também no plano político, lógico, os integralistas brasileiros, mas na literatura, que ele propõe a ausência de adjetivos, a união de substantivos a adjetivos, para que o substantivo possa sozinho expressar o que bem diga, a eliminação de toda a pontuação, da vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, interrogação, exclamação, a eliminação da sintaxe regular. Então, esse é o futurismo de Marinetti, que dizia claramente: a guerra é a higiene do mundo, e era aplaudido. Dadaísmo. O líder é Tristan Tzara. O movimento nasceu no Cabaré Voltaire em 1916. O próprio Tristan Tzara conta onde foi buscar a palavra dadaísmo. No próprio Cabaré Voltaire havia um dicionário Larousse em que ele coloca uma espátula, abre o dicionário e aquela palavra de comando lá em cima, que há em todos os dicionários, estava escrito Dada. Encontrou a palavra. O que significa Dada? Ele diz nada ou quase nada. Dada para alguns africanos é rabo de vaca, Dada é cubo, Dada é mãe em certas regiões da Itália, Dada é cavalinho de madeira para alguns africanos, Dada é a negação russa dupla, como se fosse não, não. Quer almoçar comigo? Dada, não, não. Não só na Rússia, como também na Armênia, Dada tem algumas expressões, pode significar criança. Também é a fala da criança quando inicia a linguagem. E o dadaísmo, então, tem uma postura intelectual totalmente diversa do futurismo. Ele prega a harmonia entre as pessoas, a solidariedade, o amor entre os países e povos, a ausência de preconceito. Sem dúvida nenhuma, o movimento está preso ao que é da época, àquela linguagem solta, aquilo que nós falamos na aula do modernismo, em que não está presa nenhuma regra, em que existe a gramática é a gramática dele, ele faz sua gramática. Sem dúvida nenhuma, esse comportamento existe no dadaísmo, já que o próprio nome já é rebelde. A Primeira Guerra Mundial é o ambiente em que nasce o dadaísmo, 1916. Não poderia ser diferente. Diria, o dadaísmo é a antítese da Primeira Guerra Mundial. É a antítese da Primeira Guerra Mundial. Nenhum sistema é bom. O melhor sistema é a ausência do sistema. Dadaísmo. A anarquia, a ausência do Estado, da ordem, do militarismo, da guerra, da invasão. Tristan publica uma receita para fazer um poema dadaísta, que eu coloquei no meu livro de literatura. Vamos ver a receita dele. Serve para qualquer um. E lendo a receita, você vai perceber o revolucionário que é a ausência de normas, de regras, de estatuto, de leis, de compromisso internacional violento de agressões. A própria
A própria receita é uma rebeldia. Ouça. Agarre um jornal e uma tesoura. Recorte um pedaço de um artigo que tem extensão prevista para o seu poema. Recorte cada uma das palavras e meta-as numa bolsa. Mexa-as com cuidado. Tire depois cada palavra por sua vez ao acaso. Copie-as conscientemente. O poema parecerá com você. E assim se transforma num escritor infinitamente original e de uma sensibilidade encantadora, se bem que incompreendido pelo vulgo. Assim se faz um poema dadaísta. Vamos colocar no vídeo um poema dadaísta. Primeiro, é de Bandeira, mas baseado num outro poema de Macedo. Macedo é um romântico. Macedo havia escrito o seguinte, que nós vamos colocar no vídeo. Mulher, irmã, escuta-me, não ames. Quando a teus pés um homem terno e curvo jurar amor, chorar pranto de sangue, não creias, não, mulher, ele te engana. As lágrimas são as galas da mentira e o juramento, o manto da perfídia. Perfídia é traição. Agora, Bandeira, falando a mesma coisa, mas pela voz de um dadaísta. Teresa, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele se ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredita, Teresa. É lágrima de cinema, é tapeação, mentira, cai fora. O texto está no vídeo. Observe o texto de Macedo. A vírgula, a exclamação, aspas. Observe o texto de Bandeira. Não estou vendo nenhuma vírgula, não estou vendo nenhum ponto de interrogação, nem de exclamação, nem dois pontos. Olha o tamanho dos versos. Ele fez um poema rebelde em relação ao que fez Macedo. Dadaísmo, Tristan Tzara, Cabaré Voltaire, 1916, a época do foxtrot, a bela época da dança rápida, movimentada, e, infelizmente, a época da Primeira Guerra Mundial, tão violenta quanto a Segunda Guerra Mundial. Surrealismo. Líder, um médico psiquiatra, André Breton, é o líder do movimento. Tirou-o, como ele mesmo diz, de uma costela do dadaísmo. O surrealismo nega o real como matéria e base da arte. É a exaltação do sonho, da fantasia, da imaginação. Freud tem grande influência sobre o movimento. Principalmente o primeiro livro de Freud publicado, Interpretação dos Sonhos, 1900. O que é o sonho? O sonho é a realização de um desejo. Ou, se me permite um pleonasmo, o sonho é um sonho. É que alguma coisa se realize. O próprio Freud diz, a criança que sonha com o doce, ela quer o doce, com a bicicleta, sonha com o passeio. Mas quando o desejo é proibido pelo superego, quando há uma censura interna do inconsciente,
Então o sonho mergulha no simbolismo. E aí está a poesia, a essência da poesia de André Breton. É esse o sonho, a fantasia. Oscar Wilde já havia dito que, para a maioria de nós, a vida real é a vida que não vivemos. A vida real é o sonho. É a que não vivemos. O poeta, dormindo num hotel, coloca uma placa na porta: não perturbe, o poeta está trabalhando. Trabalhando por quê? Porque está dormindo, está sonhando. E esse sonho é a manifestação de toda a poesia surrealista. Olha, o surrealismo contamina todas as artes. Salvador Dalí, no cinema Luiz Buñuel, Cão Andaluz, em que a navalha rasga o olho de um jovem, um burro morto colocado sobre um piano, esqueletos em cima de uma rocha, vestidos de bispos, a execução de um papa, a alta burguesia bem vestida no peito e nu para baixo, presos a um jantar nobre e elegante, de cuja sala não consegue sair. Eu vou ler uma poesia surrealista de Jorge de Lima, que aderiu ao movimento. Murilo Mendes, Jorge de Lima, no Brasil. O rochedo do sono é tão fechado, tão pedra de Isaú, tão existido, que ele cumpre na vida um grande fado, o de acolher um Édipo impunido. Sempre em seu bojo há um anjo adormecido e um menino num poço debruçado. O cão noturno late e o seu latido é o grito do menino já afogado. À noite, Barba Azul dormindo joga 7 princesas pálidas no poço. E o poço, voracíssimo, as engole. E engole indiferente quem se afoga. 7 pedras atadas ao pescoço, que pedra e amor é o mesmo no seu gole. Não é fácil interpretar uma poesia surrealista. Mesmo porque não é fácil interpretar o próprio sonho. Nós acordamos às vezes com um sonho na cabeça e vai lá saber a razão pela qual e qual é o desejo escondido está nesse símbolo. Eu não li nenhuma interpretação desse soneto, desse texto que acabei de ler de Jorge Lima. Não li porque também não existe, não encontrei uma interpretação a esse texto. Mas eu, atrevidamente, com desculpa, vou tentar interpretar. Coloquemos no vídeo. O rochedo do sono é tão fechado, tão pedra de Isaú, tão existido, que ele cumpre na vida um grande fado, o de acolher um Édipo impunido. Olha, o rochedo do sono é fechado. A interpretação é fechada. O que ele está querendo dizer com aquilo é fechado. Nós sonhamos e sabe que o sonho não tem lógica nenhuma nas correlações das coisas, mas ele ganha lógica quando eu interpreto. Vou para minha casa, mas minha casa não é a que eu moro, é uma outra que eu tenho em Portugal, que eu nunca fui, mas é minha casa. Encontro uma pessoa que é minha irmã, que eu nunca vi na vida. Quer dizer, são coisas que não têm sentido, mas se eu fizer a interpretação, haverá um sentido. Então o rochedo do sono é fechado. É isso que ele falou. A interpretação do sonho é fechada. Tão pedra de Isaú. O irmão de Isaú, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, Jacó, dormiu sobre uma pedra e teve um sonho que foi aos céus. Então Jacó era invejado por
Esaú. Jacó era o felizardo, era o homem que sonhava e atingia os céus. Mas Esaú era o irmão que tinha inveja do outro. Esaú tinha inveja de Jacó. E diz o Jorge de Lima, o rochedo do sono é tão fechado, tal pedra do Esaú, não a pedra de Jacó. Pior ainda, fechado. Tão existido que ele cumpre na vida um grande fado, uma grande tarefa. Por ser fechado e não interpretado, e não violentado, e não saber o que sonhei, ele cumpre na vida uma tarefa, um fado, o de acolher um Édipo impunido. Édipo matou o pai. Édipo casou com a mãe. Édipo manteve relação sexual com a mãe. Segundo Freud, todos nós podemos ter complexo de Édipo, principalmente na infância. Ele mesmo teve complexo de Édipo. Ele mesmo relata o complexo de Édipo. A figura da mãe que ele vê num trem, não consegue entrar no cemitério onde está enterrado o pai, desmaia na porta, por culpa. Então, o que é que o sonho faz? Ele encobre um Édipo impunido. Por que impunido? Porque eu não sei do que está falando. Então a criança, o jovem, pode sonhar, pode ter o complexo de Édipo, mas o sonho encobre, ele é pedra de Esaú. Você não consegue encontrar o significado do sonho que revela o complexo de Édipo. Será que eu estou correto? É minha interpretação. Vejam, acompanhem comigo o primeiro estrofe. O rochedo do sono é tão fechado, mas tão fechado, tão pedra de Esaú, não de Jacó, de Esaú, tão existido, que ele, o sonho, cumpre na vida um grande fado, um grande destino, o de acolher um Édipo impunido. Sempre em seu bojo, no bojo do sono, há um anjo adormecido e sempre um menino num poço debruçado. Esse mesmo menino que tem o complexo de Édipo e que não percebe porque ele é impunido, ele é encobertado pelo sono. O sono é um rochedo de pedra. Então esse menino, um cão noturno late, agouro, né? Mistério, urubu, cão latindo, um cão noturno late, e seu latido é o grito do menino já afogado, já mergulhado no complexo de Édipo. Se não é o menino, mudamos de assunto. À noite, Barba Azul dormindo joga 7 princesas pálidas no poço. As 7 princesas é que estão dormindo, não é o Barba Azul. O Barba Azul é conhecido por violentar as pessoas e matá-las. Então, as 7 meninas estão dormindo e Barba Azul joga todas no poço. Mas não se preocupe que o rochedo do sono é fechado, ela não vai perceber a vontade que ela tem de participar de uma sessão sexual. E o poço voracíssimo as engole. E engole indiferente quem se afoga. 7 pedras atadas no pescoço, que pedra e amor é o mesmo no seu gole. Quer dizer, o poço engole todos. O poço da vida engole todos. Seja aquilo pedra ou amor, para o poço é indiferente. Ele os engole. O rochedo do sono é tão fechado, tão pedra de Esaú, tão existido, que ele cumpre na vida um grande fado, esconder do próprio autor, a relação que ele teve em pensamento com a própria mãe e, por conseguinte, no complexo de Édipo. Expressionismo. A origem
é de um grupo chamado Ginete Azul, em Munique, em 1911. O expressionismo é ideológico, é altamente ideológico. Se existe um movimento tão fascinante em termos de paz universal, de igualdade entre os povos, contra qualquer tipo de escravidão, a favor da liberdade universal, ante a guerra, ante o patriotismo exagerado, que às vezes provoca a própria guerra, é o expressionismo. Aliás, as peças de Brecht, por exemplo, Galileu Galilei, expressão maior do movimento revolucionário do expressionismo. Ele não deve ser confundido com o impressionismo. O impressionismo do século XIX retrata a realidade passada, a realidade vivida, o Ateneu de Raul Pompeia, ou na pintura, ou no romance. É a experiência vivida dele no passado, autêntica. Ou o Menino do Engenho, no Brasil. São livros que retratam um movimento real que aconteceu com o autor e que ele volta novamente a relembrar do fato. Esses movimentos, tanto o Ateneu de Raul Pompeia como o Menino do Engenho de José Lins do Rego, são movimentos impressionistas. Mas estamos falando agora do expressionismo. As obras de Brecht, Ópera dos Trens Viteens, Circo de Giz Caucasiano, Medo e Miséria do Terceiro Reich, linda peça, que Milor Fernandes teve a oportunidade de escrever uma peça chamada Liberdade, Liberdade, representada pelo Teatro PUC em 1967. Paulo Tran representou e colocou um trecho dessa peça, magnífica. Miséria e Medo do Terceiro Reich. Os fuzis da senhora Carrard sobre a Guerra Civil Espanhola, que antecede a Segunda Guerra Mundial. Brecht dirige, até a sua morte, até 1956, o Teatro de Berlim Oriental, e era inscrito no Partido Comunista. Ele era comunista, partidário, revolucionário, tudo que ele escreveu é em nome do mundo comunista que ele sempre defendeu. Vamos ler um poema expressionista de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, lamento do oficial por seu cavalo morto. Nós merecemos a morte porque somos humanos e a guerra é feita pelas nossas mãos, por nosso sangue estranho e instável, pelas ordens que trazemos por dentro e ficam sem explicação. Criamos o fogo, a velocidade, a nova alquimia, os cálculos do gesto, embora sabendo que somos irmãos. Temos até os átomos por cúmplices, e que pecados de ciência pelo mar, pelas nuvens, nos astros, que delírio sem Deus, nossa imaginação. E aqui morreste. Ó, tua morte é a minha, que enganada recebes. Não te queixas, não pensas, não sabes. Indigno ver parar pelo meu teu inofensivo coração. Animal encantado, melhor que nós todos, que tinhas tu com este mundo dos homens? Aprendias a vida plácida e pura e entrelaçada em carne e sonho que teus olhos decifravam? Rei das planícies verdes, com rios trêmulos e relinchos, como vieste morrer por um que mata seus irmãos?
o texto está fácil. Não precisa interpretação. Lamento de um oficial ao seu cavalo morto. Nós fazemos a guerra e é ele quem morre. Nós inventamos o átomo, a velocidade, a bomba, os gases, e que tinha esse cavalo a ver com a nossa vida. Relinchos que fazem tremer o rio. Como vieste morrer por um que mata seus irmãos? Expressionismo. E mais um poema expressionista de Mário de Andrade. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, italiano, brasileiro, é sempre cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros que vivem dentro dos muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil-réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam príncipes com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá, arliquinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar, conte 500, mas nós morremos de fome. Coma-te a ti mesmo, gelatina pasma. Ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente os mesmos convencionais, de mãos nas costas. Marco eu o compasso. Eia, 2-2, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante. Ó de insulto, ó de raiva, ódio mais ódio, morte ao português de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Merece alguma interpretação. Está simples, mas merece. Ode é uma poesia de louvor. Ode aos Lusíadas de Camões. Ode a Mozart. É um elogio. E ele diz ode ao burguês. Mas o que se lê não é elogio. Então você toma essa palavra ode como faz os cubistas. Ódio. Odial. Na pronúncia, o ode sai ódio. Vamos ver só algumas expressões. Observe no primeiro quarteto. O homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Está criticando a mesquinhez de alguns emigrantes e brasileiros que cuidam exclusivamente de dinheiro, mesquinho na distribuição de dinheiro. Veja na segunda estrofe, para dizerem que as filhas da senhora falam francês. Se fosse hoje, ele escreveria poesia assim, para dizerem que as filhas do senhor falam inglês, francês que era a língua privilegiada no país. Só curiosidade, na década de 20,
e mesmo 30, havia mais aulas de francês na escola do que de português. E tocam príncipes com as unhas. É a pianomania. Todas as casas de classe média tinham piano. Todas as casas. Era comum. O piano era necessário numa casa. Mas não significava que havia música. Não necessariamente. É o que nós chamamos de pianolatria. Veja aí na terceira estrofe. Fora os que algarismam os amanhãs. Investimento, porcentagem, conta corrente, caderneta de poupança, vive pensando no ontem e no amanhã e esquecendo do hoje. Olha a quarta estrofe. Morte às adiposidades cerebrais, sebe, gordura e banha que entope o cérebro. Vejam vocês o amor que esse comerciante tem pela filha. Olha o amor. Ah, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar? Conte 500? Quer dizer, um amor mercantil. E ele fulmina. Mas nós morremos de fome. Aí Mário de Andrade não esquece o socialista que é. Nós vimos nessa aula a literatura europeia de vanguarda. O cubismo, cujo líder é Picasso. Vimos o futurismo de Marinetti, Tommasio Marinetti, o italiano. Vimos o dadaísmo de Tristan Tzara como líder, o surrealismo com o Dr. André Breton, psiquiatra com forte influência de Freud para desenvolver a sua teoria literária. E o expressionismo, um grupo ginete azul de Munique, no começo do século. Não confunda, disse eu, o expressionismo com o impressionismo. O impressionismo é memória, é recordação de um fato do passado. Aqui não. O expressionismo é humanismo, é revolução pelo ideal, pela liberdade, pela paz universal. Eu sou o professor Jorge Miguel. Dou aula desde setembro de 1958. Dei aula nos principais colégios de São Paulo, Dante Alighieri, Colégio Rio Branco, os cursinhos Anglo, pré-médico. Do pré-médico fui coordenador geral. Sou procurador de uma autarquia. Também trabalhei na FAAP muito tempo, preparando os vestibulares para os alunos que ingressavam na faculdade. 30 anos preparei o vestibular da FAAP. Eu iniciei esta aula com um poema de Mário de Andrade. Quando eu morrer, e diz a ele quando eu morrer onde quer ser enterrado e lembra da saudade de sua terra. É o primeiro poema dessa aula. Em 1967, só por curiosidade, ou por volta de 67, 68, eu quis imitar Mário de Andrade. E é assim mesmo, quem não é poeta como eu e gosta de poesia, gosta de imitar os grandes poetas. E escrevi uma poesia baseado na poesia dele. Quando eu morrer, quero ficar, não conte aos meus invejosos, sepultados no interior.
Ah, quanta flor! Meus olhos enterrem no clube de campo de Itápolis. O direito para ver o boreal, o esquerdo arrebol. Ah, que pôr de sol! Afunde na quadra de tênis meus membros superiores, os inferiores à piscina. Quero viver suando ao sol, nadando no azul de anil. Ah, que pedaço de Brasil! Em Tabatinga, encubram, mas não muito fundo, ao lado do meu companheiro, meu coração. Aqui, irmão, escondo no jardim de cima o ouvido direito, o esquerdo no jardim de baixo. Quero ouvir todas as conversas itapolitanas. Ah, italianas! O nariz guarde nos laranjais da cidade natal, a língua em qualquer sala de aula para aprender a falar a verdade. Ah, que saudade! Prendo-me nas mãos a lousa, o joelho num convento. Quero conciliar a fé com a razão. Ah, quanta questão! Este pé que nunca jogou futebol, atirem por aí, que desvivam como viveram, as tripas ao diabo, que o espírito será de Deus. Adeus. A minha pátria é a língua portuguesa.